Bora, galera, falar de plateuminto. Plateuminto é um filo do reino animal. É o primeiro filo daqueles que a gente chama de verme, como modo geral. São os vermes. No caso dos plateumintos, são os vermes achatados. Deixa eu pegar aqui um giz aqui para te mostrar, para destrinchar o nome. Ó, plati faz referência a achatado. E o nome eumintes, euminto, vem de, vermes. Então, ó, os plateumintos são os vermes achatados. Os vermes achatados. Dentro da escala evolutiva dos animais, lembra aí, o primeiro filo, porífero. O segundo filo, quinidários, da água-viva e do pólipo. E o terceiro filo, plateuminto. Então perceba que no total de 9 filos, nós estamos falando do terceiro filo, nessa sequência evolutiva aí. Então é um grupo de animais bem primitivo ainda, bem primitivo, mas já tem algumas conquistas, algumas características biológicas adaptadas ao ambiente em que eles vivem, exclusiva deles e tudo mais, que eles conquistaram ao longo da sua história evolutiva. São animais bem antigos, bem antigos. Existem diversas espécies de plateumintos, diversas espécies, muitos inclusive de vida livre, a grande maioria de vida livre, mas existe aqueles que são parasitas. Parasitas dos animais da pecuária, parasitas humanos também. E esses têm uma importância muito grande porque nos atinge diretamente, né? São os vermes parasitas do filo dos plateumintos. Vamos conhecer primeiramente as características gerais. Então vamos lá, anota aí. Características gerais. Quais são as características gerais dele? Bom, como todo animal, vamos lá desde o comecinho, né? Já que ele é um animal, nós podemos afirmar que eles são primeiro vou começar pela característica celular. Eles são eucariontes, heterótrofos e pluricelulares. Como todos os animais, né? Eles são eucariontes, ou seja, suas células apresentam núcleo definido. Eles são heterótrofos, ou seja, eles têm que buscar o alimento em fontes externas. E eles são pluricelulares, ou seja, são formados por várias células. Essas são características de animais de modo geral. Bom, uma segunda característica geral deles. Agora, nos referindo às características embriológicas, que são importantíssimas para o critério evolutivo e o posicionamento do animal dentro da escala evolutiva. A embriologia é muito importante nisso aí. Então, poderemos afirmar que eles são animais triblásticos. O que significa ser triblásticos? Que apresenta os 3 folhetos embrionários. A ectoderme, que é o mais externo, a endoderme, que é o mais interno, e o terceiro que surge com eles, que é a mesoderme, que fica no meio. O filo anterior, que é o filo dos quinidários, eles apresentam só 2 filos, só 2 folhetos embrionários, eles são diblásticos, que é a ectoderme e a endoderme. Aqui não, os plateumintos têm os 3, a ecto, a endo e agora a mesoderme também. Então, os plateumintos são animais triblásticos. Porém, contudo, entretanto, todavia, eles não têm a cavidade embrionária típica daqueles que apresentam mesoderme, que é o celoma. O que é o celoma? O celoma é uma cavidade embrionária, olha as minhas palavras, totalmente revestido pela mesoderme. Totalmente revestido pela mesoderme. Eles não têm essa cavidade. Então, eles são triblásticos celomados. E é exatamente por isso que eles apresentam um corpo achatado, é por isso que eles são achatados, por isso que eles são
eumintos, ou seja, são os vermes achatados, porque como ele não tem essa cavidade, o corpo dele tem que ser achatado para poder ter uma maior superfície de contato nas trocas de nutrientes, por exemplo, nas trocas dos gases respiratórios e etc e tal. Beleza? Então, ó, são triblásticos e acelomados. Outra característica importante deles é que eles apresentam sistema digestório, deixa eu colocar embaixo aqui, ó, incompleto. Anota essa aí também. Sistema digestório incompleto. O que significa isso? É porque os plateumintos, de modo geral, aí a gente tem como modelo de estudo dos plateumintos aqui, o modelo que a gente está usando aqui é a planária. A planária, nós vamos ver a imagem da planária bonitinha depois. A planária é um animal, plateuminto, que só tem um orifício por onde entra o alimento e por onde saem os resíduos. Só uma abertura, que inclusive ali na região tem a boca, uma faringe que sai para o lado de fora, né? Uma orofaringe, é uma boca e faringe junto. Mas o mesmo orifício por onde entra o alimento também sai os dejetos da digestão. Eles apresentam o sistema digestório incompleto, não tem ânus, não tem ânus. Muito bem, é uma característica importante e marcante dos plateumintos, considerando como representante, que nós estamos estudando aqui, as planárias. Bom, sobre quarta característica, modo de vida. Modo de vida livre ou parasitária. Modo de vida livre ou parasitária. Livre ou parasitária. Eles podem ser animais que vivem livremente ou animais que são parasitas. Ainda falando das características gerais dele. Habitat. Onde que a gente pode encontrar plateumintos? Bom, eles podem ser encontrados em habitat aquático, sendo que pode ser dulcícola ou marinho, ou seja, de rio ou do mar, de água doce e de água salgada. Encontra nesses dois ambientes. Aquático, solo úmido e nos hospedeiros. Aí depende do tipo da doença. Nos hospedeiros, por exemplo, a Taenia solium e Taenia saginata são plateumintos. Elas vivem onde? Elas vivem no intestino do humano. Elas vivem, né, o indivíduo adulto vive no intestino do humano, no intestino grosso do ser humano. Na verdade, intestino delgado e vai descendo para o grosso também. Ela é grande. Então, ó, habitat aquático, de água doce ou salgada, solos úmidos e nos intestinos humanos, nos hospedeiros. O intestino humano é só um exemplo, tá? Porque, por exemplo, no porco, ele tem um cisticerco presente no porco ali. Tem a forma cisticercose dele que pode estar no cérebro humano. Tem outras tênias que vivem outros tipos de plateumintos, não tênias, outros tipos de plateumintos, que vivem na circulação sanguínea. E sim, varia. Então, por isso que coloquei nos hospedeiros. Pode ser em diferentes partes do corpo. Beleza? Essas são as características gerais. Qual que é a forma corporal? Vou colocar aqui, ó, um exemplar. Um plateuminto exemplar vai ser um plateuminto exemplar é a planária. Como assim plateuminto exemplar? É o que eu vou trazer como exemplo aqui, ó. E olha como é que a forma do corpo dela é bonitinha. Deixa eu desenhar ela aqui. Ó, ela tem esse formato aqui,
ela pode atingir alguns milímetros de comprimento, pode ser vista a olho nu, ela é muito pequenininha, mas dá para ver a olho nu. Com microscópio óptico você vê ela de forma muito mais nítida. E ela tem duas estruturas aqui, ó, que parece grandes olhos, né? Fica até bonitinho de ver. E essas estruturas aqui são chamadas de ocelos. Deixa eu botar uma seta aqui, ó. São os ocelos. Essa estrutura não é o olho, não dá a ela uma visão de enxergar as coisas, de ter nitidez nem nada. Simplesmente é uma estrutura que consegue captar luminosidade. E ela é fotofóbica, ou seja, ela foge da luz. Se tem um ambiente que bateu a luz nela, ela sai correndo ali e vai se esconder em algum lugar. Então é um avanço. Por quê? Porque olha só a sequência evolutiva da coisa. Porífero. Não tinha sistema nervoso nenhum, não tinha qualquer percepção sensorial, de nada. Aí vem o próximo filo, que são os selenterados, os cnidários. Os cnidários já apresentam um sistema nervoso difuso, células especializadas em detectar o tato, o toque. Mas ele não percebe, ele não enxerga, não tem olho, não sente cheiro, não vê luminosidade, não tem nada. Simplesmente é sensível ao toque. Tá lá uma água-viva, por exemplo, nadando lá, você chega perto dela, ela não faz nada, ela não está te vendo, não está te sentindo, não está percebendo nada de você ali. Se você encosta nela, aí ela vai perceber algum toque. Ela não sabe o que é, só sabe que alguma coisa encostou nela. Doideira você imaginar um mundo assim, né? Pois é, já nos plateumintos já começa a melhorar a coisa. O sistema nervoso já é um pouco mais desenvolvido e já apresenta aqui uma estrutura que detecta luminosidade chamada ocelos. Isso está presente na planária, que é o nosso representante. Não é uma característica típica de todo o plateuminto, ok? Bom, a planária, ela apresenta vida livre. É um animal de vida livre. E a orofaringe dela, ela tem um orifício que fica bem no meio dela aqui, ó, que ela consegue, deixa eu fazer assim diferente, que ela consegue jogar isso aqui para fora para capturar o alimento. Isso aqui, ó, é a orofaringe. É a orofaringe dela que ela consegue jogar para fora para conseguir capturar o alimento. Afinal de contas, ela é um ser heterotrófico ou heterótrofo, como eu coloquei aqui. Heterótrofo, beleza? Bom, o que mais é importante a gente saber e a gente conhecer sobre os plateumintos? Vamos agora no computador, deixa eu ajeitar aqui direitinho, que eu vou preparar para você algumas imagens importantes para a gente ver. E aí eu vou mostrar para você algumas cenas. O mais importante de se estudar dentro do assunto plateuminto são as doenças provocadas por ele. Quando eu digo mais importante, eu quero dizer assim, aquilo que mais cai em prova, né? Aquilo que mais está presente nas provas. Eu pus no lugar errado aqui. Agora vai. Pronto. Então vamos lá. Começando a gravação aqui. Atenção, edição, na palma, hein? 1, 2, 3, vai! Estamos aqui agora, ao vivo, bate palma, vou pó de disco para todo lado. Estamos aqui agora ao vivo, na tela do computador. Nesse tempo que nos resta aqui de mais ou menos 5 minutos e meio. Aqui esse material fala de plateuminto e nemateuminto, ok? Mas vamos falar agora só dos plateumintos. Olha que bacana aqui, ó, são os chamados vermes achatados. Essa aqui de cima é a planária. Bonitinha, né? Esse indivíduo aqui é o Esquistosoma maçônico, tem dois aqui, ó. Tem a fêmea e o macho. Essa aqui é uma planária do oceano, olha como é que ela é colorida pra caramba. Isso aqui chama-se na natureza de aposematismo. Quando o animal apresenta muita cor assim, cor muito acentuada, é um aviso de que ele é venenoso. E esse aviso de que ele é venenoso, e esse aviso sendo na manifestação de cores vistosas como essa, a gente chama de aposematismo. Bom, tá aqui mais algumas imagens. Olha essa outra aí que fantástica, bonita, né?
E essa é a tênia, olha o tamanho dela. Ó. Em média, uma tênia pode chegar até 7 metros. Mas já foi encontrado um recorde, tênia de mais ou menos 12 metros. Gigante, né? Olha, mais uma planária aí, tá vendo? Ó, isso aqui é Schistosoma mansoni, que é um verme. Isso aqui é a tênia, que é um verme. Isso aqui é planária, que é de vida livre. Isso aqui é outra Schistosoma mansoni. Isso aqui é outra espécie de planária, outra espécie de planária, outra espécie de planária, todos de vida livre. A grande maioria dos plateumintos são de vida livre e a grande maioria é do grupo das planárias. Essa aí é uma cabeça de uma tênia saginata. E essa é uma característica muito interessante da planária. Como a planária é um bicho muito primitivo, aqui a gente já está falando de reprodução, os plateumintos eles podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Essa é uma forma sexuada de divisão. Isso aqui ele pode fazer... o homem pode provocar isso aqui, como o desenho está mostrando, né? Mas também ele se divide naturalmente. Ele consegue se reproduzir naturalmente dessa forma aqui. O que ele fez? Olha só, o bicho é tão primitivo, tem células tão assim indiferenciadas ainda, que isso dá a ele um poder de regeneração muito grande. O cara veio aqui com gilete aqui, ó, cortou a cabeça fora e partiu aqui no meio. Cada pedaço, sem partir totalmente, né? Partiu só um tanto. Cada pedaço originou uma cabeça nova. Fantástico, né? Fantástico. Aqui, ó, é uma reprodução por estrangulamento, natural, sem ser o homem provocando, que o animal pode se reproduzir de forma assexuada. Aqui começa a falar do esquistossoma. Já é uma doença provocada por ele, mas eu vou mostrar para vocês um outro material agora, que também tem muita coisa bacana. Ó, deixa eu voltar no começo dele. Mais uma planária aí, olha assim, que grande que é, imensa, né? Muito bonita. Olha só, característica dos plateumintos de modo geral. Ó. Algumas doenças são transmitidas pela água, contaminadas por causa desses vermes. Olha só a situação da água, onde ele pode ser encontrado. E aí pergunta, todos os plateumintos são parasitas? Já respondi essa pergunta para vocês, né? Claro que não. A grande maioria, na verdade, são de vida livre. Como podemos nos prevenir contra doenças causadas por certas espécies de plateumintos? Bom, a melhor maneira é você conhecer a doença, conhecer o ciclo da doença, o ciclo reprodutivo, e dessa forma você saber o que você precisa fazer para evitar de ser contaminado, ou seja, evitar a transmissão, evitar que o parasita consiga se reproduzir e se multiplicar no ambiente, mas para isso é importante conhecer o ciclo, as formas de transmissão e etc. e tal. As características gerais, ó, vermes de corpo achatado, nós falamos, triblástico, nós falamos, opa, esse aqui nós não falamos, ó, importantíssimo, uma novidade, simetria bilateral, é a capacidade do corpo ser dividido em duas partes iguais. Isso não existia antes, né? Isso aqui é uma novidade, pode escrever aí nas características gerais e colocar aí como novidade. Protostomes é uma classificação que eles recebem, mas não é muito correta, porque protostomes é quando o blastóporo origina a boca. Bom, como ele só tem um orifício, aquele orifício é boca ou ânus? Depende da situação, né? Convencionou-se chamar de boca. Então, se convencionou-se chamar de boca, seria protostomes. E eles são também acelomados. Beleza? Bom, vamos lá. O tempo está acabando aqui, a aula, por exemplo, já acabou. Deixa eu pausar isso aqui. Muito bem, galera, vamos continuar aqui então, resolvendo um probleminha que teve. Continuando com o material aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui, ó. É a reprodução da planária. A planária ela pode se reproduzir de forma sexuada, mas também ela se reproduz de forma assexuada. De forma natural, como esse desenho que está mostrando, ela simplesmente promove um estrangulamento do corpo dela, formando duas partes. Essa parte aqui de baixo, aqui, que é a pequena, nasce uma cabeça nova. E ela cresce e fica grandona de novo, e essa aqui volta a crescer e fica grandona de novo também. Obviamente, reprodução assexuada, as duas são idênticas à anterior. E aqui é uma feita pelo próprio homem. A capacidade de regeneração dele é tão grande, e isso acontece pelo fato de ser
organismos extremamente simples e primitivos, né? Com células indiferenciadas ainda. Se você, com Dilete, tirar a cabeça dela fora e cortar ela no meio, um pedaço dela, cada pedaço nasce uma cabeça nova. Olha aqui, uma foto aqui de microscópio óptico mostrando as formas de reprodução da planária. Isso aqui é a forma natural. Ó. Ela vai se partindo no meio, se partindo e se divide, dando origem a duas. Se reproduz de forma assexuada. Bom, esse material aqui, ele continua falando das doenças, né? Ó, esquistossomose, vai falando o ciclo, mas nós temos algumas coisas para dizer ainda. Olha, essas coisas nós vamos ver em outro momento. Nós temos outras coisas para dizer ainda. Então, deixa eu pegar sobre as características dos plateumintos. Então, deixa eu pegar esse outro material aqui e a gente vai continuar conversando sobre ele. Pronto. Então, aqui. Ó, essa é uma outra planária grandona. Que bacana. Imensa essa aí, uma das maiores. Então, sobre os plateumintos, algumas perguntas para que esse material inicia aí, né? Primeiro, algumas doenças transmitidas pela água contaminadas são causadas por vermes achatados, que são os plateumintos. Olha só a situação nessa água. E a pergunta, todos os plateumintos são parasitas? Nós já respondemos essa pergunta, né? Não. A gente estuda e dá uma atenção muito grande aos parasitas, mas acabamos de ver as planárias, que são plateumintos de vida livre. E a outra pergunta, como podemos nos prevenir contra doenças causadas por certas espécies de plateuminto? Bom, a melhor forma de se prevenir é a informação. Porque quando você conhece a doença, não só o que ela te causa, mas quem te causa a doença, qual é o indivíduo que te causa essa doença, qual o ciclo de vida dele, como ele te transmite, como você pega ele, né? Ou seja, como se transmite essa doença, você pode usar medidas de prevenção para evitar se contaminar com aquele parasita, para evitar que aquele parasita consiga se reproduzir, se multiplicar no ambiente onde você vive. Então, a melhor forma é a informação. E continuando as características gerais deles aqui, ó, nós já dissemos, né, são vermes achatados, são triblásticos, e essa aqui é importantíssima, ó, que a gente não tinha falado. Eles apresentam simetria bilateral, que é a capacidade do corpo se dividir em duas partes iguais. Antes deles, desse filo, tinha o filo dos cnidários, dos selenterados, que apresentava simetria radial. Os plateumintos já apresentam simetria bilateral. Qual a importância da simetria bilateral? O início de um processo de cefalização. Anota isso, hein? A importância da simetria bilateral. O início de um processo de cefalização, formação de cabeça, o que não existia no filo anterior. Eles são considerados protostômios, não é muito correto essa classificação, porque protostômios é aqueles seres cujo blastóporo origina a boca, o ânus surge depois. Eles não têm ânus, eles têm um orifício só. É porque convencionou-se chamar ele de boca, né? Então, protostômios. E nós já dissemos também que eles são seres acelomados. Olha aí, ó. Na próxima aula, nós vamos falar de algumas estruturas especiais que os plateumintos têm a respeito do seu sistema digestório, seu sistema excretor e assim por diante. Vamos continuar, a aula já está acabando aqui, o tempo já está indo embora e a gente vai continuar falando disso aqui. Falou, galera? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Fui!